Salve, salve amigos, muito bom dia a todos. Estamos aqui para estudar um assunto chamado raiz cúbica, certo? Abram então seus livros conforme as orientações na postagem, na página 125, porque nós vamos entender um pouco hoje de raiz cúbica. É claro que para saber e para entender sobre raiz cúbica, a gente tem que ter uma noçãozinha muito pequena, mas uma lembrança da raiz quadrada. Bem, a raiz quadrada, que todos já estão sabendo, é aquela raiz cujo número, a raiz do radicando, que é aquele número que está dentro da raiz, é um número ao qual foi multiplicado por ele mesmo duas vezes. Por isso quadrada, por isso tem um expoentezinho 2. Portanto, por que a raiz de 25 é 5? Porque 5 vezes 5 é 25. E também porque se nós fatorarmos o 25, vocês vão perceber que vai aparecer duas vezes o 5 na fatoração. Bom, dado esse lembrete, nós vamos agora perceber o que é uma raiz cúbica. Se vocês perceberem bem, isso aqui é um cubo, perfeito? Então por que leva o nome de raiz cúbica? Exatamente porque o cubo e o representante da geometria espacial, de um ente geométrico, ele tem 3 dimensões: a aresta, a face e o vértice. Então, 3 dimensões, por isso cúbica, vem daí o nome, certo? Então, vamos perceber aqui, na minha explicação, o que vai acontecer. Como eu vou descobrir, por exemplo, uma raiz cúbica? Vou dar um exemplo bem simples. Uma coisinha, a raiz cúbica de 125. Sou obrigado a colocar o índice 3, certo? Como eu vou descobrir isso? Muito simples, muito fácil. 125, escrevo ele, passo um palito e começo a fatoração ou a decomposição por fatores primos. O primeiro divisor do 125 é o 5. E aí 125 dividido por 5 é 25. Um outro 5 aqui. 25 dividido por 5, 5. Um outro 5 aqui, 1 e 1. Perceberam que agora eu passo aqui a união de 3. Lembram que na raiz quadrada nós uníamos 2. Aqui são 3. Então, 5 na terceira. E aí, para eu saber a raiz cúbica de 125, eu tiro o expoente 3 e fico só com o 5. Portanto, a raiz cúbica de 125 é 5, certo? Essa é uma das raízes cúbicas que nós temos. Nós temos outras, né? Por exemplo, olha que legal esse daqui, ó. Outro exemplo, a raiz cúbica de 27. Então você vai fazer o mesmo procedimento. Fatora o 27, palito nele. O primeiro divisor primo do 27 é o 3. Portanto, 27 dividido por 3 é 9, que dá para dividir por 3, que dá 3, que dá para dividir por 3, 1 e 1. Observem que apareceram 3 vezes aqui, portanto, 3 na terceira, tiro o expoente e fica 3. Portanto, a raiz cúbica de 27 é 3, certo? É mais ou menos assim que a gente faz a raiz cúbica de um número. Na página 125 tem todas as explicações. Observem ali que é dado inclusive a ideia de um cubo como exemplo. Vocês podem observar tudo que eu fiz aqui está falado ali nas explicações. Também tem, num dos exemplos, um número decimal dentro da raiz, certo? Mas é bem simples aquele número decimal. Tira-se o zero dele, observa ali, 0,027, a raiz cúbica desse número. Tire os zeros, fica só o 27, palito do 27 como fração, e ali tu coloca o 1 e os zeros que foram ali, 3 zeros, porque tem 2 mais a vírgula que passou para frente. Então, 27 milésimos.
E aí, a raiz cúbica de 27 é 3, a raiz cúbica de 1000 é 10, certo? Lembrando, olha que legal, a raiz cúbica de 1000 é 10, a raiz quadrada de 100 é 10, então vejam as diferenças. E aí, opera-se normalmente 3 décimos o resultado, 3 décimos é a mesma coisa que 0,3. Bom, com isso, vocês agora podem e vão fazer, né, como atividade depois dessas explicações de raiz cúbica, os exercícios da página 126, 127 e 128. Então são 3 folhinhas, barbadinha, não precisa nem se estressar, bem tranquilo. Após a realização então desses exercícios, o que você vai fazer? As orientações estão lá na postagem, mas eu falo aqui. Tirem foto do livro e mandem as fotos como anexo para o e-mail que eu estou indicando ali, que é bem simplesinho. Se alguém tiver uma dúvida, pode ali nas descrições, na postagem mesmo, fazer as perguntas que eu respondo imediatamente, tá certo? Eu espero que tenham compreendido essa ideia de raiz cúbica. É bem simples, só tem que tomar cuidado na fatoração, mas acho que não terá problema, porque raiz cúbica sempre se refere a 3, assim como raiz quadrada refere-se a 2, tá bom? Então, obrigado por enquanto, façam os exercícios, não deixem de fazer e de mandar para o e-mail essa postagem aí, tá certo? Muito obrigado, que a força esteja com vocês, hein? Salve!